Cristo Deus se fez humano nesta terra, e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. No universo tudo está interligado. Nele vivemos e com todos somos um. Nesta quaresma conversão somos chamados. Cuidemos todos desta casa que é comum. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Há muito tempo o louvor das criaturas já se ouvia em um canto universal. O seu autor, nova expressão, ele inaugura fraternidade, ecologia integral. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. O ser humano transformou a realidade, causou maus tratos, destruindo a natureza, abandonou a lei de Deus e sua verdade, desrespeitando a criação e sua beleza. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja
Amados irmãos e irmãs, graça e paz, como disse o apóstolo Paulo, é com muita alegria que nós nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade a essa série de encontros que a diocese, nossa diocese, a Diocese de Nazaré, tem nos proposto como desdobramento da campanha da fraternidade deste ano. Só para recordarmos, a campanha da fraternidade deste ano teve por tema Fraternidade e Ecologia Integral e como lema, Deus viu que tudo era bom. E como nós sabemos, a proposta da igreja, ao nos propor o tema e a reflexão acerca da campanha da fraternidade, não é que nós vivamos ela apenas ali no período quaresmal, que é onde nós falamos mais, ouvimos mais, até nos ambientes eclesiais mesmo, sobre a campanha, mas que nós refletimos sobre ela durante todo o ano. E dentro das propostas de encontro, de reflexões que a Diocese nos propôs, esse já é o nosso quarto encontro. No primeiro, nós falamos sobre ecologia integral e a crise climática, e o professor Eduardo Maia nos ajudou nessa reflexão. Depois nós falamos sobre ecologia de Francisco e Clara, onde o Frei Vieira refletiu conosco também. Depois falamos sobre ecologia integral nas religiões, onde o professor Gil Braz estava conosco nos ajudando nessa reflexão. Então, hoje nós partiremos para o nosso quarto encontro, e nós falaremos sobre repensando a criação, diálogos e perspectivas. E conosco está o professor doutor Sérgio Cisino, diácono da igreja também, teólogo, filósofo, doutor em teologia, e, inclusive, foi meu professor e professor de boa parte do clero de Nazaré, uma vez que ele também é professor na Universidade Católica de Pernambuco. Professor, é uma alegria enorme ter o senhor conosco nesta noite. Nós faremos da seguinte forma, né? O senhor faz uma exposição, depois as perguntas que surgirem, nós repassamos elas para ajudar na nossa discussão no fim de sua exposição. E também, só recordando, né, que esse material aqui, além das pessoas que estão conosco agora pelo YouTube da Diocese, ele também será mandado e enviado nos grupos das paróquias, das nossas comunidades, para que todas as pessoas possam ter acesso posteriormente também a esse encontro. É uma alegria estar com o senhor e sinta-se em casa. Obrigado, então, Alberto. Inicialmente também agradecer ao Padre Elias pelo convite que me foi feito, por estar mais uma vez aqui na Diocese de Nazaré, que tanto gosto, tenho relações afetivas, para refletir sobre esse tema, repensando a criação, diálogo e perspectiva. Eu, inicialmente, gostaria de dizer, às vezes, no mundo católico, um ou outro pode até estranhar, porque, né, a gente está refletindo sobre ecologia integral, ecologia integral e religiões, o que é que isso tem a ver com a fé cristã, a fé católica. Inicialmente, eu gostaria de dizer, tem tudo, absolutamente tudo a ver. E para a gente iniciar, por 3 motivos. Primeiro, pelo próprio credo, ou seja, aquilo que a gente professa na fé. O primeiro artigo da nossa fé é a gente afirmar que crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, se a gente crê que Deus é o Criador do céu e da terra, o destino da terra é um tema constitutivo da fé cristã, senão seria uma esquizofrenia. Eu digo, não é, todo domingo, ou no sábado à noite, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e minha relação com a terra fosse de total indiferença, como se nada disso tivesse a ver com a minha fé. Claro que eu sei que muitos de nós nunca problematizou a consequência desse artigo do credo, essa verdade do credo com a prática. Por isso, é importante a gente refletir sobre isso, né? Um segundo elemento da importância do tema, como eu já vi pelo que o seminarista Alberto colocou, e os temas que foram já refletidos, é a importância do magistério do Papa Francisco, ou seja, a contribuição que o Papa Francisco deu à doutrina social da Igreja,
com os dois documentos, a Laudato Si e a Laudato Deo, sobre a ecologia. E aí a importância da ecologia integral, a gente vai voltar a falar sobre ela aqui ao longo da reflexão, né? Então, é parte constitutiva do magistério da Igreja. Consequentemente, o magistério, como a gente sabe, é fundamental para o agir cristão. E terceiro, como também você lembrava, a própria campanha da fraternidade, que não se esgota nos 40 dias, né, da Quaresma, em preparação à festa da Páscoa, mas é um tema que deve acompanhar a vida cristã. E como a gente sabe, os temas da campanha da fraternidade estão sempre ligados às obras de misericórdia. Então, por isso que é sempre um tema que exige do católico, do cristão, uma ação no mundo, um sacrifício, um engajamento, que está dentro das obras de misericórdia, né? Então, só para dizer da importância que isso tem para nós. Depois, já entrando no tema, a ecologia integral, né? Vocês devem lembrar que esse conceito, essa ideia de ecologia integral significa que a gente não deve pensar só a natureza no sentido, não é? A campanha fala a natureza verde, ou seja, não só o destino das árvores, não é? Das plantas, das flores, mas integral porque ela envolve, não é? A natureza, como a gente conhece, ela envolve a vida social e, consequentemente, o ser humano, ou seja, é uma ecologia, né? Oikos, né? Vem do grego, por isso que nos documentos da igreja foi traduzida a ecologia como a casa comum. Então, essa casa comum que nós habitamos, onde nós existimos e somos, por isso, quando a gente pensa o futuro da vida, o futuro do ser humano e o futuro da natureza, a gente é chamado a pensar isso de forma integral, não separado, né? Está tudo interconectado. Deus fez assim, está lá em Gênesis capítulo 1. Deus fez tudo interconectado, numa comunhão. Por isso, quando a gente pensa a ecologia, a casa comum tem que ser pensada de forma integral, envolvendo todas as dimensões da vida, né? E também é importante a gente lembrar que a existência humana, à luz da fé cristã, ela se baseia, ela está alicerçada em 3 relações fundamentais. Que relações são essas, né? O Papa Francisco nos lembrou sobre isso na Laudato Si, no parágrafo 66, né? É nossa relação com Deus, é nossa relação com os seres humanos, entre nós, e a nossa relação com a Terra, né? É interessante, se a gente fosse refletir aqui sobre o pecado justamente quebra, fratura essas 3 relações. Adão e Eva, quando é a primeira atitude, voltei, acho, né? Então, a primeira ruptura bíblica, aí mata Abel, ou seja, a relação do ser humano com os outros é afetada pelo pecado. E o Papa nos lembra, consequentemente, né, a relação com a terra, pensada de forma como casa comum, também é afetado pelo pecado, né? Então, essas 3 dimensões são rompidas. Por isso, a gente precisa, no processo de conversão, contribuir, se envolver, se engajar para restabelecer
essa harmonia quebrada continuamente e continuamente ameaçada pelo pecado. Por quê? Porque Deus criou o mundo interdependente e Ele quer, é o desejo de Deus, que tudo continue em comunhão interdependente. Claro, nossa atitude a partir do pecado é o esfacelamento. Mas o desejo de Deus, assim Ele criou o mundo e assim seu desejo, é que o mundo seja uma grande comunhão na diferença que constitui a natureza, né? Então, por isso, esse apelo para a conversão. Pensei para a nossa conversa, a partir dessa introdução, né, usando o método clássico que a igreja sempre usa, ver, iluminar e agir. Ou seja, a gente vê um pouco, relembrar um pouco por que a importância de repensar, né, a nossa atitude frente à criação. Depois, um elemento a partir da Sagrada Escritura, retomando a importância e a vocação do ser humano em relação à criação, chamado de Deus sobre a responsabilidade em relação à criação, e algumas questões o Papa nos chama, nos convoca para o que ele chama de conversão ecológica. Por isso, no terceiro momento, a gente conversar um pouco sobre isso, né? Então, sobre a dimensão do ver, alguns elementos, certamente vocês já refletiram em outros encontros, né, nos encontros anteriores, mas nunca é pouco a gente recordar alguns desafios que fazem parte do nosso dia a dia, que, na verdade, a gente pode dizer, são sintomas, são provas a céu aberto, frutos do pecado, que gera no mundo esse desequilíbrio, essa desordem em relação à natureza. Então, como a igreja nos tem lembrado muitas vezes nos seus documentos, a gente vive um momento, né, um momento de mudança, o tempo de mudança a gente vive já faz um bom tempo, né? Vamos imaginar, se a gente quer, mais ou menos, desde o fim da Idade Média, com a chegada da modernidade, a cultura ocidental vive um processo de muitas mudanças. Mas a igreja nos alerta, no momento atual, nós não vivemos um tempo de muitas mudanças só, é bem mais radical. A gente vive um momento que a igreja chama de mudança de época. Então, é algo profundamente radical. Por isso, a gente sente em várias esferas da vida, né? Na cultura, nas relações familiares, nas relações sociais, nas instituições. Crise é uma palavra central no momento. A gente vive uma crise no sentido, vamos dizer assim, técnico da palavra, né? Um momento de purificação, de ruptura, de cisão. Algo está surgindo. A gente não sabe exatamente o que vai ser, mas a gente percebe que o que estava não vai se sustentar por muito tempo, né? Tá? Essa passagem, claro, é difícil, é dolorosa, é arriscada, alguns têm medo, não é? É desafiadora, né? Se a gente pega a família, como é desafiador para a família essa cultura, esse momento cultural, né? Mas também é desafiador para a evangelização, para a missão da igreja. Mas só para a gente ter presente, é uma característica, né? Depois, mesmo a gente não sabendo o que vai surgir, mas o Papa nos lembra, a campanha da fraternidade nos lembrou, né? Um termo que o Papa ele não criou, mas ele usou, e é muito interessante, importante, que ele falava o Papa Francisco, de uma crise socioambiental. Não é só uma crise ambiental, como eu dizia, não é só a natureza que está em crise. A gente vai ver
E certamente, se a gente fosse andar na Diocese de Nazaré, a gente poderia ver, né, o que está acontecendo com o clima. Se a gente pega, né, o Brasil, se a gente pega o mundo, a olho nu você vê, não precisa de teoria para você ver que algo em relação à natureza não está em ordem, né? Fruto, consequência das nossas relações, da forma da gente se comportar, viver. Mas o Papa chama, né, de uma crise socioambiental, porque ela é ambiental e ela é social ao mesmo tempo, né? Não existe o ser humano separado da natureza. Também o futuro da natureza, futuro, né, da ecologia, não pode ser pensado, refletido, sem ter presente o ser humano, as relações sociais nesse contexto. Por isso o Papa gostava de usar, né? Não é uma crise só ambiental, é uma crise socioambiental. Algumas características rápidas dessa crise que nós vivemos, né? Claro, isso já faz um tempo que teoricamente se sabe. Na prática, ainda é muito lento e difícil tirar as consequências disso. Mas os grandes pesquisadores, os grandes grupos que refletem, estudam o futuro da humanidade, já há muito tempo, mais de 30, 40 anos, se diz isso, né? O modelo de desenvolvimento que a gente tem no mundo agora, como ele é pensado, como ele está acontecendo, com a agressividade que ele está acontecendo, com o afã de desenvolvimento que ele está tendo, é insustentável. A Terra não suportará muito tempo esse tipo de desenvolvimento. Claro, é diferente de um país para outro, né? Os países ricos, o nível de consumo e de rapidez do descarte, às vezes a gente não sente em algumas regiões do Brasil, mas é uma característica, né? O que alguns chamam, a gente chama a cultura do descarte, a cultura da exploração do patrimônio natural, né? Regiões de cana-de-açúcar, vocês sabem, né? As queimadas que tradicionalmente, desde o período colonial, se faz no Brasil, mas se sabe que aquilo ali, para o solo, para a terra, é muito devastador, que a terra não aguenta, vai ficando cada vez mais pobre, e por isso que tem que botar muita química. E, veja, é um ciclo altamente perigoso. A nossa qualidade de vida vai piorando, a água vai piorando, consequentemente as doenças vão aumentando entre nós, né? As consequências de um monte de agrotóxico que tem que botar, de fertilizante que tem que botar para a coisa. Não é só na cana-de-açúcar, lembrei cana-de-açúcar porque a Diocese de Nazaré é marcada uma parte dela por cana-de-açúcar, mas também isso está na agricultura, nas verduras, nas frutas, né? Quem é do meu tempo lembra quando se cortava um pepino, se cortava um tomate, botava numa frigideira, a casa toda incendiava com o cheiro do pepino, com o cheiro né, das verduras. Hoje em dia você come, só tem beleza, não tem cada vez menos gosto. Por quê? Porque muita química, enfim, esses elementos, né? E aí, claro, as doenças, o câncer, quantidade de hormônio, né, nas aves, no gado, no porco, para não ter doença, e tudo isso a gente vai consumindo. Quando a gente precisa do hormônio, o hormônio não faz mais tanto efeito no nosso hormônio, além dos hormônios também, os antibióticos, enfim, todas essas questões, né? Então, há uma forte degradação do solo, vários, né? Isso é geral, pelo mundo afora. O problema do desmatamento, cada vez maior, o restinho de Mata Atlântico, ainda onde tem, é sempre ameaçado. Se a gente vai para o norte do Brasil, os grandes, né, a Amazônia, a gente sabe, vê as imagens do desmatamento, depois uma relação para
tirar, né, os bens naturais, muita poluição, muita avidez, muita agressividade, não dá tempo à terra se reciclar, né? Escassez de água em alguns lugares, né? Veja, a gente vê isso, é só pegar o Jornal Nacional, né? Lugares no Brasil onde normalmente sempre teve muita água, a gente vê seca. Quem imaginava seca no Amazonas, em algumas regiões do Amazonas? Depois você vai no sul do Brasil, sul, sudeste, veja o que acontece no Rio Grande do Sul, o que acontece em São Paulo, acontece em Rio de Janeiro, né? Quem tem um pouquinho mais de idade, há 20, 30, 40 anos atrás, você escutava isso? Aqui no Recife, né? Mas aí vocês têm aquela região de praia da Diocese, né? As praias avançando. Eu acho que eu vi essa semana, eu acho que foi carne de vaca, teve uma ressaca um tempo atrás, a água entrando nas casas. Veja. Isso não é por acaso, isso é consequência de desequilíbrio em determinada região do globo que vai gerando, como efeito dominó, esses processos. Então, é um pouco o contexto, né? Só para a gente não demorar muito nisso. Então, qual é a consequência, vamos dizer assim, qual é a informação que nós temos? Mesmo como eu disse, a gente sabe teoricamente, mas é muito difícil a gente mudar o comportamento. O que a gente sabe é que, né, como o próprio Papa nos lembrou, ou a gente muda a nossa maneira de ser e de agir no mundo, reeducando nossos hábitos, costumes em relação à criação, a tudo que envolve a criação, ou as gerações futuras, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, eles vão encontrar um mundo cada vez mais difícil de ser habitado. Cada vez mais. Né? Do ponto de vista dos recursos naturais, das doenças, vários aspectos. Né? Isso se sabe há um bom tempo. A gente precisa, quando a gente precisa, é uma questão global, a gente precisa repensar nosso estilo de vida. Esse nível exacerbado de consumo e de exploração dos bens naturais. Né? Veja, aqui do ponto de vista da fé é um desafio. Eu lembro sempre, né? Todo domingo, a gente de mãos postas, bem bonitinho, na igreja, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A gente sai da igreja e, assim, como é nossa relação com o lixo? Como é nossa relação com a natureza? O que é que diferencia eu, cristão, que creio que Deus é o Criador do céu e da terra, e de um ateu que não acredita que Deus é o Criador do céu e da terra? A diferença, se não há, é sinal de que a gente ainda não integrou o primeiro artigo da fé. A gente o cristão deveria, no mundo, ter uma atitude diferenciada em relação à natureza, porque ele sabe que a natureza foi criada por Deus, e como a gente vai ver no decorrer da nossa conversa, além disso, Deus nos deu uma vocação em relação a essa natureza, que muitos de nós ou nem sabe que existe essa vocação, ou nunca se preocupou muito com ela, e agora a igreja nos últimos tempos, a partir do Papa Francisco, tudo isso que a gente já viu no início, tem chamado a gente para, por isso, repensar, mas repensar a nossa relação com a criação. E repensar no sentido voltar à experiência originária da fé. Né? Então, como dizia, para a gente entrar no segundo momento, né, da nossa reflexão sobre o julgar ou iluminar a luz da fé, aqui 2 elementos para nos ajudar nessa iluminação. De novo, o credo. Né? A gente tem que se perguntar, a gente é consequente com o que a gente crê? Se eu creio que esse mundo foi criado por Deus, se Deus tem um desejo para o mundo, se esse mundo tem um destino, como é que eu, cristão, católico, me relaciono com esse mundo? Né? Não sei como é por aí,
Mas, assim, são coisas aparentemente bobas, mas são nessas ações bobas que são reveladas a nossa postura, o nosso lugar, como a gente se autocompreende na criação. Mas aqui eu moro aqui em Olinda, Recife. Às vezes é muito natural você estar de carro e quando você vê no ônibus uma pessoa comer uma pipoca, joga o saco de pipoca vazio pela janela. Ou então aqui em Olinda, né, tem sempre festivo, muito carnaval, muito turista, coisa mais natural do mundo você jogar a sua latinha no chão, jogar a sua garrafa PET no chão. Veja, não olhei para hoje, mas existe já, né, até tabelas, quantas décadas, quantos séculos determinadas coisas demoram para serem diluídas na natureza. E a gente vai, e parece que isso não tem nada a ver com a fé. E domingo a gente vai dizer de novo que crê em Deus Pai Todo-Poderoso e vai continuar, né, maltratando a natureza, jogando lixo, enfim. Então, isso a gente tem que ter. Foi isso um apelo muito profundo e bonito do Papa Francisco, a gente vai chegar lá, quando ele nos chamou a uma conversão ecológica, processo de conversão ecológica, né? Que é importante, onde a gente vai chegar na nossa conversa. Mas aí também do ponto de vista bíblico, além do credo, né, da doutrina, vamos dizer assim, do ponto de vista bíblico. E aqui um texto fundamental para nós sobre esse tema é o texto de Gênesis capítulo 1, até o capítulo 2, versículo 4. É o relato da criação em 7 dias. Claro, a gente sabe, é um texto muito bonito, dito em linguagem simbólica. Claro que Deus não criou o mundo em 7 dias de relógio, 7 porque significa a perfeição. Então, né, Deus criou um mundo perfeito, e no texto, o tema central do texto é o sábado. Tudo no texto se movimenta para o sábado. O sábado como sinal da aliança. Então, essa é a informação central de Gênesis capítulo 1. Deus criou para fazer aliança. Deus criou, em linguagem simbólica, para descansar com sua criação no sábado. Por isso que, para o Antigo Testamento, para o povo judeu, a importância fundamental do sábado, como sinal da aliança, né? Sacramento da aliança. Criou para fazer comunhão. Claro que para nós cristãos, o dia principal, central, a partir da paixão, morte e ressurreição de Jesus, tornou-se o domingo, né? Dominus Dei, ou seja, domingo, o dia do Senhor, né? O dia do Senhor. Por quê? Porque o domingo, ele é a plenitude da nova aliança, ele é a plenitude da nova criação, a partir da ressurreição de Jesus. Então, ele é a plenitude do sábado e, ao mesmo tempo, é o primeiro dia da nova aliança. Por isso que não existe primeiro dia, existe domingo, né? A primeira-feira não existe, existe segunda-feira, porque o primeiro dia é o dia do Senhor, domingo, Dominus Dei, dia do Senhor. Aí vem a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, né? Porque abre a nova criação. E aí é importante nesse texto, claro, aí Deus cria, como a gente vê, né, no princípio, o Espírito pairava sobre as águas e Deus disse, faça-se, tudo vai sendo criado. Deus separa céu e terra, água, luz e trevas, né? Terra e água e toda aquela beleza do texto. E sempre vai dizendo, e viu que tudo era bom, e viu que tudo era bom, e viu que tudo era bom, e no final achou pouco, diz, e viu que tudo era muito bom. Para dizer, a criação é boa.
Deus fez uma coisa boa. Não é só boa no sentido que é bonito. É boa porque é boa. Na essência, é boa. E aí, para o nosso tema, é muito interessante que no penúltimo dia, no sexto dia, Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem e a mulher. Está lá no versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. Então, nossa imagem originária, fundamental, está ligada a Deus. O nosso Deus é um Deus trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, em profunda comunhão, relação. Isso significa que nossa essência é trinitária. Nós somos imagem e semelhança da Trindade. Se a Trindade é relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, isso quer dizer que nossa essência, nós somos seres, por essência, de relação. Quais relações? Com Deus, conosco e com os outros. É aí onde o pecado gera desordem, nessas três relações. Mas aí é importante, quando Deus cria o homem e a mulher no sexto dia, antes do sétimo, que é o sábado, que não é para criar nada, é só para descansar, ou seja, quando diz Deus quer descansar com sua criação, está querendo dizer Deus quer fazer comunhão, está unido em comunhão com sua criação. E aí Deus criando o homem e a mulher, ele vai dizer, no versículo 28, ele vai dizer, sede fecundos, dominai. Deus dá o mandato de dominar a terra. Vou ler aqui a Bíblia na tradução da CNBB. E Deus os abençoou e disse-lhes, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivo que rasteja pela terra. Veja, aqui tem um mandato. Aqui tem o elemento central da vocação humana. Deus nos deu um mandato quando criou o mundo. Deus nos fez um chamado. Por isso é a vocação por excelência do ser humano. Que vocação é essa? Dominar. Aí vem uma coisa que é importante, né? Porque dominar pode significar tudo, inclusive destruir a natureza, tocar fogo na floresta amazônica para botar gado lá, encher de agrotóxico tudo que é canto para que as coisas cresçam rápido, não venha peste, cresça rápido para ir para o mercado vender. Dominar na Bíblia, esse dominar de Gênesis, para compreender, a gente tem que compreender quando, como e por que Deus domina na Sagrada Escritura, principalmente no Antigo Testamento. Claro, aqui nossa conversa, a gente não tem tempo para ver isso, mas se a gente fosse estudar a Sagrada Escritura, toda vez que Deus domina a natureza, né? Domina guerras, natureza, que é o tema nosso aqui, né? Deus domina a serviço da vida de Israel. É para salvar Israel, é para proteger Israel. Ou seja, para Deus, o domínio está a serviço da vida. Dominar é preservar, é ter cuidado com a vida. Por isso que, na perspectiva cristã, todo domínio só é legítimo espiritualmente se ele for a serviço da vida. Não sendo a serviço da vida, ele não é legítimo, espiritualmente. Ele pode ser até juridicamente, mas espiritualmente não é. Por quê? Porque o domínio legítimo
o domínio de Deus, Deus que tem domínio sobre o céu e a terra, ele sempre utilizou esse domínio para dar vida ao seu povo. Então, veja, Deus nos manda dominar. Esse é o mandato, essa é a vocação. Então, nós existimos, entre outras coisas, claro, nós existimos para a nossa santificação, para a comunhão com Deus, mas Deus nos deu uma vocação. O Papa Francisco, falando sobre isso, ele diz: a nossa vocação, nesse versículo, é sermos guardiões da criação. Ser guardião da criação. Essa é a nossa vocação. Então, isso é importante a gente ter presente, né? Então, dominar a partir do critério do domínio de Deus. Então, o ser humano é chamado, ele é vocacionado a ser guardião da criação. E aqui a gente poderia, né, se a gente tivesse no outro espaço, fazer uma parada, né? Nós cristãos estamos realmente sendo guardiões da criação? Ou nós estamos igual àqueles que não creem em Deus, explorando, destruindo, utilizando a criação? Essa pergunta é muito importante, porque ela é decisiva para a gente se abrir à conversão ou não. Ecologia, isso é coisa, o Papa Francisco gostava disso, campanha da fraternidade, mas isso vai, sem nada a ver com a fé, não. Vamos pegar o texto, vamos pegar a novena, vamos à festa do padroeiro. Isso sim é que tem a ver com o catolicismo. Isso é uma forma muito fraca, muito fraquinha, muito bobinha de compreender a fé. É constitutivo. Há uma vocação. Por isso, um cristão, ele é permanentemente um guardião da vida. Onde a vida está sendo ameaçada, se o cristão caiu no cinismo, ele é responsável, chamado a ser sinal de vida nesses espaços, né? Então, essa é a nossa vocação, né? Como eu disse, na linguagem do Papa Francisco, guardiões da criação, né? E aí, o terceiro ponto, o terceiro elemento da nossa conversa, né? A partir daí, tendo presente os desafios, retomando aquilo que a gente afirma no credo, e tem consequências, tem que ter, não posso afirmar porque é um decoreba que eu digo sem nem pensar o que eu estou dizendo. Se eu digo, eu me comprometo. Então, se Deus é o Criador do céu e da terra, ele olha para mim e diz: e agora, diácono? Você afirmou isso, e saindo da igreja, como é que você se comporta? Né? E como a gente viu também do ponto de vista bíblico, peguei só um elemento, mas do ponto de vista bíblico, as origens da criação do ser humano, esse mandato de ser, né, guardião, ou sermos guardiões da criação. E a partir daí, então, um terceiro ponto, né, o que é que se espera do agir cristão, tendo consciência disso, levando isso a sério, né? E aqui, de novo, né, o apelo do Papa Francisco é que nos chama ao que ele chamou de conversão ecológica. É um termo que, para nós de igreja, é muito novo, é muito estranho. Conversão ecológica. A gente conhece conversão do pecado, a gente conhece conversão, né, voltar a Jesus, mas conversão ecológica. Porque, veja, aqui mais do que um ato isolado, um ato devocional, um comportamento devocional, aqui está em jogo um estilo de vida. A gente não pode esquecer, veja, o que caracteriza um cristão mesmo, de tutano, não um cristão, é o estilo de vida. Não é o tamanho do crucifixo que você usa, não é o tamanho da medalha milagrosa que você usa. Eu brinco com meus alunos, tem gente que tem a medalha milagrosa maior do que o pires daqui de casa, e não significa nada se sua atitude, se o seu testemunho,
se o seu estilo de vida não gritar o evangelho, sem nem usar a palavra evangelho. Então, o cristianismo, antes de tudo, é uma forma de ser no mundo. Na linguagem de São João, na linguagem simbólica, somos filhos da luz. Então, o que é que significa ser cristão no mundo marcado pelas trevas, pelas contradições? É ser luz. É ser luz. Em alguns casos, em alguns lugares, você nem diz a palavra Jesus, nem tem a Bíblia por perto. Que em alguns lugares do mundo nem pode. Porque se você tiver isso, você pode até morrer. Né? Mas você grita com a vida. Estilo de vida. Então, quando o Papa nos chama para a conversão ecológica, o que é isso? Aqui o próprio Papa, né? Uma conversão ecológica supõe uma mudança do nosso modo de ser, de pensar e agir com as pessoas e com a comunidade. Por isso que é um estilo de vida. Né? Não é o externo. Às vezes a gente tem mania, né? Acha que é católico, depende, é o jeito de você sentar, é se você se ajoelha, se não se ajoelha, se cabelo, antigamente, né? Cabelo curto, cabelo longo, usa véu, não usa véu. Veja, isso é fumaça. O que caracteriza um cristão é o testemunho, é a forma dele ser no mundo. O resto é performance, pode ser teatro. Isso, né, Deus sabe. Deus sabe. Então, uma conversão ecológica, voltando, nos chama a essa mudança de atitude. Né? Mudança de atitude como? De que forma? Do modo da gente viver em relação a Deus, em relação aos seres humanos e em relação à criação. Que o Papa São João Paulo II já nos chamava a atenção, né? A cultura do amor, da paz, da primazia. Então, um católico, se é católico de verdade, não um católico fake news, mas um católico de verdade, onde ele estiver na Diocese de Nazaré, seja em que comunidade for, onde ele estiver aqui na Diocese de Recife, onde ele estiver no mundo, ele é sinal de comunhão, permanentemente fazendo comunhão. E não é só comunhão entre as pessoas, é comunhão com Deus, é comunhão entre as pessoas e comunhão com a criação, com a natureza, integral. Né? Integral. Então, aí o que está em jogo quando se fala da conversão ecológica. Né? Ecológico, oikos, casa comum. Né? Oikos, ecologia, economia, ecumenismo, vem dessa raiz, dessa palavra grega, oikos, que significa lugar comum, casa comum. O Papa Francisco, os documentos da Igreja, traduzem por casa comum, ecologia como casa comum. Né? Então, para que essa conversão ecológica se realize em nós, é muito importante a gente reconhecer que nós não estamos correspondendo à nossa vocação de guardiões da casa comum. Por isso que é importante esse tema na campanha da fraternidade, lá, que teve o início lá na Quaresma, o chamado à conversão. Se eu não tenho consciência que eu, Sérgio, o meu estilo de vida, a minha forma de ser, não está levando suficientemente a sério a minha responsabilidade em relação à criação, como é que eu vou me abrir, me esforçar para uma mudança de vida? Como é que eu posso repensar minha relação com a criação, né? Que é o tema da nossa noite de hoje. Então, é fundamental repensarmos e a gente reconhecer que a gente não tem correspondido. Não para ficar se martirizando. Tendo consciência disso, a gente dá um passo adiante. Vocês sabem que Deus não está interessado nas minhas quedas. Deus não está contando quantos pecados eu tenho, quantas vezes eu pequei. Pelo menos o Deus de Jesus não faz isso.
O Deus de Jesus é o Deus do pai do filho pródigo. Ele está ansioso para que eu volte, eu retome o caminho. Então, a gente tem consciência que a gente não fez suficientemente para que a gente tome a decisão de fazer daqui para frente. E aí, algumas sugestões, retomando, para a gente repensar nossa relação com a criação. Essas sugestões, elas estão, algumas na Laudato Si, outras na própria campanha da fraternidade, que vale a pena a gente retomar aqui, só para a gente ir, vamos dizer assim, nos 3 momentos da nossa conversa, né? Então, uma sugestão para a gente ir exercitando, porque a espiritualidade é uma escola, né? A gente, às vezes, quer em 40 minutos de uma experiência chegar onde um santo passou 40 anos lutando. Tem que ir com calma, é um processo, né? Mas vamos dizer assim, um lugar onde a gente pode exercitar essa conversão é a gente incrementar, né? E sempre envolvendo, onde for possível, processos de conversão ecológica em várias dimensões da vida, da pastoral. Muitas vezes, veja, as nossas pastorais, muitas vezes, nem de longe refletem sobre a questão ecológica. Nem de longe. Ecologia e catequese. Nem de longe. A iniciação à vida cristã, na primeira Eucaristia, Crisma, assim, não sei em Nazaré, claro, não conheço, mas não é tema, é como se o primeiro artigo do credo só existe naquela hora de rezar o credo, depois que o padre termina a homilia, se levanta, pronto, a gente diz aquilo e esquece. Vamos que a vida é outra coisa. Não, a gente tem que, saindo da Eucaristia, tirar as consequências disso, né? Então, um outro elemento, um outro convite é a gente adotar, cada um do seu jeito, da forma que vive, dentro das potencialidades de cada um, do contexto de cada um, adotar um estilo de vida mais crítico em relação ao consumo. O que é que eu realmente preciso? O que é que eu realmente não preciso? E é a compulsão do comprar. Consequentemente, quanto mais eu compro, mais lixo eu produzo. Depois, o que é que eu faço com o meu lixo? Que cuidado eu tenho com o meu lixo? Ou não tenho com o meu lixo? Tudo isso é matéria para uma vida espiritual. Então, adotar um estilo de vida profundamente crítico e afastado do consumismo e mais focado nos valores duradouros e definitivos, né? Tendo consciência que o ato de comprar e consumir não é apenas uma questão econômica, mas é um ato que tem implicações morais, né? Às vezes a gente compra coisas e a gente nem se pergunta, é do trabalho infantil? É criança na Índia ou na China, quase com trabalho escravo que está acontecendo? Ou não? São questões que a gente tem que ir exercitando para ir amadurecendo nessa espiritualidade ecológica, né? Na medida do possível, substituir os descartáveis por utensílios reutilizáveis. Por quê? Porque quanto mais descartável, mais lixo no mundo. Quanto mais lixo, mais a gente contribui para o desastre ecológico, né? Reduzir o desperdício de água. Coisas bobas em casa, no banho, na torneira, às vezes fica, o cano está na rua, a gente nem de longe está preocupado em avisar, a gente esquece que em alguns lugares do mundo, hoje em Gaza, certamente várias crianças passaram o dia sem colocar um copo de água na boca. Enquanto que a gente, às vezes, né? A possibilidade da gente aproveitar a água da chuva para gastar menos água, né? Depois, processos formativos nos nossos grupos, movimentos pastorais, como é que a gente pode levar esse tema, que ele não morra. A campanha da fraternidade terminou, o Papa Francisco morreu,
Então, esses temas agora não fazem mais. Agora vamos esperar o que é que o Papa Leão vai trazer como tema. Não, são temas constitutivos da fé. A questão é que a gente não está acostumado, não estava, a refletir sobre eles. Por isso a importância de levar esses temas, de conversar sobre isso na comunidade, na paróquia, nos nossos grupos, na pastoral, na catequese, e assim por diante, né? Então, a gente ter consciência que essa questão ecológica, ela é da ecologia integral, né? Está profundamente ligado à questão da criação, ao primeiro artigo do Credo, e é uma questão transversal, ou seja, ela deve participar, estar presente em tudo. Então, quando a gente faz um planejamento paroquial, quando a gente planeja uma festa de padroeiro, quando a gente planeja um aniversário, quando a gente planeja um encontro, é possível diminuir os descartáveis? Como é que a gente pode fazer em algumas dioceses, alguns encontros, né? Você já recebe uma garrafinha para ir enchendo, para não ficar o descartável plástico. Veja, vocês não podem imaginar quantas décadas demora para aquele copinho de plástico, que às vezes comigo demora meio minuto, eu encho, tomo e jogo fora. Quantas décadas ele demora para se decompor na natureza? São essas sensibilidades que vão mostrando a nossa relação, né? E aí, claro, na medida do possível, sei que muitas paróquias fazem isso, mas provoquem seus párocos aqui e ali, dê uma catucada carinhosa. Várias paróquias fazem também a coleta seletiva. Eu sei que a Diocese de Nazaré tem projetos interessantes sobre isso. Quando Dom Lima Macedo passou por aí, sei que tem padres e pessoas envolvidas nisso, mas, por exemplo, a coleta seletiva de lixo, a reciclagem, metal, plástico, não é? Isso não é uma coisa boba. Essas paróquias podem fazer, as pessoas trazem, isso recolhe, isso é uma contribuição que a gente faz importante para a natureza. Mas, assim, não são coisas difíceis, são coisas práticas. O difícil é a gente se converter e mudar um estilo de vida mais sensível em relação a isso. O Cristo Deus se fez humano nesta terra e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. No universo tudo está interligado. Nele vivemos e com todos somos um. Nesta
já se ouvia em canto universal. O seu autor, nova expressão, ele inaugura fraternidade, ecologia integral. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. O ser humano transformou a realidade, causou maus tratos, destruindo a natureza, abandonou a lei de Deus e sua verdade, desrespeitando a criação e sua beleza. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. De toda a terra em nossas mãos eis o cuidado. Nós somos todos responsáveis pela vida. Enquanto aqui peregrinamos na esperança, a criação em nova Páscoa é renascida. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Então, como eu estava dizendo, se a gente leva em conta esse caminho que fizemos, né, a partir do credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, as consequências, depois o próprio texto do Gênesis, na criação do ser humano e a vocação que o ser humano recebeu de Deus, esse chamado do cuidado com a natureza. Então, nossa temática de hoje, né, de como repensar a criação, no sentido como repensar a nossa relação com a criação. Diálogos e perspectivas. Obrigado pela escuta de vocês até agora sobre esse tema. Muito bem, professor. Nós que agradecemos, viu, pela sua disponibilidade em estar conosco, dando sua contribuição, essa reflexão que é a proposta diocesana para as nossas comunidades, nossas paróquias. Você falou algumas coisas bem interessantes, e inclusive lembrei de nossas aulas em alguns momentos. E uma coisa que é bem interessante, professor, é justamente talvez esse destrave mental que nós temos que ter de que a nossa vivência de fé não está limitada a ou muitas vezes, uma experiência litúrgica, que ela deve existir, é central na nossa vivência de fé, mas que ela não se encerra ali, né? A experiência litúrgica, a experiência interior, ela deve gerar em nós essa possibilidade de sair, né? De enxergar o outro e a própria, toda a criação, na verdade, como dentro desse projeto divino que nós estamos fazendo parte dela, que nós fazemos parte, né? E não como algo que está à parte. Nós não somos seres etéreos, por assim dizer, né? Que estamos aqui, voltaremos para Deus e não temos nada a ver com o que está ao nosso redor. Muito pelo contrário. Surgiu uma pergunta aqui, professor, que acredito que você já tem, acredito não, o senhor tocou nesse ponto, mas para ler aqui o que foi colocado, né? Ela perguntava assim, né? Como podemos integrar fé, cuidado ambiental e compromisso social no dia a dia de nossas comunidades? Acredito que o senhor já, no final de sua fala, o senhor já falou algumas coisas práticas ali que podem ser, responder, na verdade, essa questão aqui, mas se o senhor puder dar uma pincelada. Claro. Não, veja, justamente esse desafio que você falava, e também a pessoa que fez a pergunta, por trás a gente percebe que tem
É uma tendência nossa, veja, é constitutivo da fé da igreja, a partir do batismo, 3 dimensões. A liturgia, toda a dimensão espiritual, celebrativa, chamada martiria, ou seja, o testemunho, o anúncio, não é? A presença do cristão no mundo a partir dos valores do evangelho, e a diaconia, o serviço aos outros, aos menos favorecidos. São 3 dimensões, isso constitui a igreja. Qual é a tendência nossa, pelo pecado? É a gente enfatizar a dimensão litúrgica, a dimensão do culto. E as outras dimensões, muitas vezes, eu diria até, na maioria das vezes, elas são menos valorizadas. Então, aqui tem uma fé que precisa de ajuda, ela precisa amadurecer. Não existe um lugar do magistério da igreja, pelo menos que eu conheça, que me diga, eu posso escolher uma das 3, eu posso priorizar uma das 3 e relativizar as outras. Não, são as 3, são constitutivas. Sem liturgia, sem testemunho, martiria e sem diaconia, serviço, não há igreja católica, não há perigo. Está em qualquer livro, no catecismo, onde você for. Então, na medida em que a gente for amadurecendo nessas 3 dimensões, interconectadas, em profunda comunhão, certamente a gente vai encontrando formas de viver essas dimensões sem esquizofrenia, sem separação, sem cisão. Né? A gente poderia só pegar a Eucaristia. Veja, a gente tem a Eucaristia porque a gente faz coisa muito sério. A gente faz coisa muito séria sem prestar atenção no que está fazendo. Toda celebração eucarística a gente pede a Deus que faça de nós um só corpo e um só espírito. Toda celebração eucarística termina com o mandato missionário. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Não é para fazer um churrasquinho em casa e curtir o domingo. É a missão, anuncie ao mundo. Se somos um corpo, o corpo de Cristo, se parte do corpo sofre, todo o corpo deve sofrer. Então, onde tiver sofrimento humano, dói no corpo eclesial, se ele de fato viver da Eucaristia. Então, veja, só do ato da celebração eucarística, quantas dimensões a gente poderia aprofundar, né? Então, quando você vê uma fé divorciada, fé e vida, experiência litúrgica, espiritual e a diaconia, o serviço, essas separações significa é uma fé fraca, eu diria, é uma fé doente que tem que ser tratada e tem que amadurecer. Olhe para Cristo, as 3 dimensões em Cristo. Estão profundamente em comunhão, não tem nada, é mais isso, menos aquilo, 30% isso, 70% aquilo, não. E são cavilações, cacoetes que a gente cria para fugir da seriedade e da profundidade do ser cristão. Perfeito, professor. Fernando, para dar uma contribuição aqui à sua fala, né? Nós tivemos alguns problemas em nossa diocese, de ponto de vista ambiental, nos últimos meses, de forma muito especial. A cidade de Vicência, ela sofreu bastante e precisou, a diocese, enfim, os setores, né? Escolas, igrejas, prefeituras, se organizaram para enviar doações, essas coisas, né? Que geralmente somos motivados a ajudar quando algumas coisas acontecem. Isso que o senhor falava é muito interessante, porque, veja, muitas vezes nós podemos sair da igreja, né, depois de fazer nossa experiência ali religiosa, espiritual, e nos dirigir para nossa casa, e nesse caminho, vamos fazendo os desmandos, né, vamos lanchando e jogando coisa no chão, vamos passando ali pelas pessoas que precisam de nossa atenção e não vamos dando essa atenção às pessoas que precisam. E nós não conseguimos, muitas vezes, perceber que são coisas que estão associadas, né? Isso é muito sério. E não é algo novo. Eu lembro que, quando eu era bem menor, as pessoas, minha avó e as pessoas mais idosas voltavam de Juazeiro e elas voltavam com alguns folhetos, e nesses folhetos vinham os conselhos de Padre Cícero. E vinha
ali algumas coisas bem interessantes, né? Seja do cuidado com o outro, quem matou não mate mais, desde o cuidado ambiental, porque também estava lá, né? Ó, o romeiro que é romeiro deve plantar pelo menos uma árvore ao dia, para que a caatinga seja menos seca no futuro. Essas coisas, ou seja, não é algo novo, né? Não é algo novo. Interessante isso, né? Pois é. Professor, não temos mais questões aqui. Eu gostaria desse término, né? Dizer que novamente que é uma alegria nós termos a sua participação, a sua contribuição, na verdade, nesse momento tão rico para a nossa diocese, que é justamente essa tentativa de fazer com que a campanha da fraternidade não se encerre, como o senhor falou, nos 40 dias, mas que ela reverbere dentro de nossas comunidades. Aviso também aqueles que chegarão a esse link posteriormente, que aqui embaixo, talvez do seu lado esquerdo, tem o nome de Diocese de Nazaré. Você clicando aqui, você vai ter acesso aos outros vídeos, às outras partilhas, palestras que antecederam a essa. Essa já é a quarta, temos 3. Então, clicando aqui, você vai poder encontrar as outras partilhas que com certeza ajudarão a sua comunidade, a paróquia, seu grupo, que nós possamos, então, aproveitar e fazer com que essas reflexões, elas saiam do ponto de vista da reflexão e ela passe, de fato, a ter um efeito prático em nossa vida, né? Agradecemos ao professor pela disponibilidade, sabemos que não é fácil, hoje, noite, né, de sexta-feira, ficamos muito felizes, de fato, com a sua participação aqui. Agradecemos também a Nildinho, que é o rapaz que cuida aqui da parte técnica, ele que dá essa força para a gente. Agradecemos do fundo do nosso coração. E mês que vem nós temos o 5º encontro dessa nossa série de reflexões acerca da campanha da fraternidade. Professor, alguma palavra? Não, obrigado a todos, obrigado. E mais uma vez, né, incentivo, com calma, pensar nisso, escutar o que Deus pede de nós nesse momento tão importante da cultura, com toda essa temática que o Papa trouxe. Claro, não só ele, os outros papas anteriores já vinham tocando, mas Francisco colocou isso de forma sistemática no magistério da Igreja, para a gente se abrir à voz do Espírito e tentando, lentamente, como a gente vai construindo um outro estilo de vida mais coerente com aquilo que a gente reza no credo, nas nossas celebrações. Obrigado. A fé rezada deve ser fé vivida também, né? Bem. Exatamente. Obrigado. Sua bênção. Deus abençoe. Então, vamos pedir, aqui em Olinda, onde eu moro, está tendo a festa de Nossa Senhora do Carmo. Teve as festas no Recife, agora aqui no Carmo, em Olinda. Domingo vai ser a procissão. Então, pedir que, pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, ela que foi discípula do seu filho, desde a Galileia até aos pés da cruz, pela intercessão dela, o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 O Cristo Deus se fez humano nesta terra, e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao